Olá pessoal do canal Engenheiro Robson Ferreira, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que é a questão dos custos diretos e indiretos na orçamentação de obras de engenharia. Isso é um tema muito polêmico, né? Polêmico no sentido de mesmo pessoas experientes que trabalham com orçamento há muito tempo têm dúvidas. O que é o custo direto, o que é o custo indireto, e também nós percebemos muito isso naqueles que estão iniciando a profissão, iniciando a carreira e escolheram a parte de custos e orçamentos para atuar na área da engenharia, da construção civil, da arquitetura, enfim. E eu vou abordar hoje esse tema, né? Que é bem interessante. Então, nós temos a classificação em termos de engenharia de custos do que é o custo direto e do que é o custo indireto. Então, custo é todo o valor dos insumos, né, que são colocados na execução dos serviços em si, né? Então você tem alvenaria por metro quadrado, concreto por metro cúbico, aço por quilo. Isso tudo é composto unitariamente e todos os insumos necessários para executar estes serviços de forma unitária é chamado de custo. Então entra aí o cimento, a areia, não é, o tijolo, no caso de uma alvenaria, o pedreiro, o servente, mão de obra, material e o custo dos equipamentos quando os serviços exigirem a utilização de equipamentos. Então, basicamente, isso é o conceito do custo. E o que é o custo direto? Então, o custo direto ele é todo o custo com os insumos que estão apropriados diretamente na execução da unidade do serviço. Então, se você tem, por exemplo, a execução de 1 metro cúbico de concreto, eu utilizo para fazer esse metro cúbico cimento, areia, brita ou seixo, os materiais, utilizo o operador da betoneira e os ajudantes, e também o próprio equipamento, a betoneira. Então isso tudo está alocado nessa unidade de medição que é o metro cúbico do concreto pronto. Então isso é custo direto, porque pode ser medido, não é, numa unidade específica. Pode ser apropriado, por exemplo, o consumo de mão de obra, de horas, para executar 1 metro cúbico. E eu posso quantificar perfeitamente a quantidade de material para fazer 1 metro cúbico. Isso é então um custo direto. Está associado ao serviço e pode ser facilmente medido numa unidade específica do serviço. E o custo indireto, né? O custo indireto são aqueles custos que envolvem um processo de produção em si de uma obra. Quando eu pego, por exemplo, o custo do mestre de obra, do engenheiro da obra, né? De um equipamento como uma retroescavadeira, que é utilizada não para fazer um serviço específico, mas dar o apoio à obra como um todo, uma grua. Eu tenho aí itens que não podem ser apropriados numa única unidade de serviço específico. Eu não posso ter, por exemplo, eu não consigo mensurar a quantidade de horas de mestre de obra por metro quadrado de alvenaria, por exemplo, ou por metro quadrado de chapisco. Então, como eu não posso associar esses itens a uma única unidade de serviço, de produção, então eles são entendidos como custos indiretos, porque eles fazem parte da estrutura de gestão e de apoio das atividades do canteiro de obras. A própria execução do canteiro de obra é outro item, né? Então, nos custos indiretos clássicos, nós temos o item de administração da obra, o item de execução do canteiro, manutenção e operação desse canteiro, né, também entra nisso, e a mobilização e desmobilização, tanto para iniciar a obra quanto para concluí-la. Então, são os itens clássicos dos custos indiretos. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é para a questão do custo ser também
classificado, tanto indireto quanto direto, como aquele item que deve estar contido na planilha orçamentária. Ele precisa estar explícito na planilha orçamentária. Todo custo precisa estar aberto e explícito numa planilha orçamentária. Isso seria o custo, tanto direto quanto indireto, porque ele está associado àquela obra. E tudo que estiver associado a uma única obra especificamente, nós vamos entender como o custo deve estar aberto na planilha. Então, são as diferenças básicas entre o que é um custo direto e um custo indireto, né? O direto e o indireto, dentro da composição de orçamentos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí um like, dê um dedinho para cima para os nossos vídeos, para a nossa página, para esse nosso canal no YouTube. E espero que vocês possam comentar e coloquem aí mais sugestões para próximos vídeos. É isso aí que eu queria colocar nesse vídeo e muito obrigado, pessoal.